Oi, tudo bom? Eu sou a Ana. Hoje é dia 9 de outubro de 2025, quinta-feira, e a gente está no dia de leitura 282, e eu vou ler Zacarias 6, 7 e 8 para você. Isso aí, minha gente. Vamos lá, pega a sua biblinha. Zacarias. Aqui, 6, 7, 8. Aí é curto, gente. Mas que coisa. Ai, eu li um salmo tão lindo essa madrugada, tão lindo. Eu li porque eu estava conversando, né, e pedi uma palavra, e veio o Salmo 82, gente, como resposta de oração minha. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Nossa, um dia eu vou poder contar o que eu passo. Por enquanto eu não posso, mas um dia eu vou contar. Tomara que seja no momento em que todos os envolvidos estejam convertidos. Ai, vai ser muito lindo. E estejam felizes, bem, na paz que excede todo o entendimento. Enfim, vamos lá. Zacarias 6. Gente, daqui a pouco a gente vai entrar no. Ai, vai vir Malaquias. Olha, aí entra no Novo Testamento. Então vamos lá, como eu falo, não é mesmo? Zacarias 6. 4 carruagens. Olhei novamente e vi diante de mim 4 carruagens que vinham saindo do meio de 2 montanhas de bronze. À primeira estavam atrelados cavalos vermelhos, a segunda, cavalos pretos, a terceira, cavalos brancos e a quarta, cavalos malhados. Todos eram vigorosos. Perguntei ao anjo que falava comigo que representam esses cavalos atrelados. Que representam estes cavalos atrelados, meu senhor? O anjo me respondeu: estes são os 4 espíritos dos céus que acabam de sair da presença do soberano de toda a terra. A carruagem puxada pelos cavalos pretos vai em direção à terra do norte. A que tem cavalos brancos vai em direção ao ocidente. A que tem cavalos malhados vai para a terra do sul. Os vigorosos cavalos avançam, impacientes por percorrer a terra. E o anjo lhes disse: percorram toda a terra. E eles foram. Então ele me chamou e disse: veja, os que foram para a terra do norte deram repouso ao meu espírito naquela terra. Aí vem a coroa de Josué. E o Senhor me ordenou: tome prata e ouro dos exilados, Eudai, Tobias e Gedaías, que chegaram da Babilônia. No mesmo dia, vá à casa de Josias, filho de Sofonias. Pegue a prata e o ouro, faça uma coroa e coloque na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Diga-lhe que assim que o Senhor dos Exércitos. Diga-lhe que assim diz o Senhor dos Exércitos. Aqui está o homem cujo nome é Renovo, e ele sairá do seu lugar e construirá o templo do Senhor. Ele construirá o templo do Senhor, será revestido de majestade, se assentará em seu trono para governar. Ele será sacerdote no trono e haverá harmonia entre os dois. A coroa será para Eudai, Tobias, Gedaías e En, filho de Sofonias, como um memorial no templo do Senhor. Gente de longe virá ajudar a construir o templo do Senhor. Então vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Isto só acontecerá se obedecerem fielmente à voz do Senhor, o seu Deus. Agora, Zacarias 7. Justiça e misericórdia ao invés de jejuns. Olha que polêmico, hein? No 4º ano do reinado do rei Dario, a palavra do Senhor veio a Zacarias. No 4º dia do 9º mês, o mês de Quisleu, foi quando o povo de Betel enviou Sarezer e Regem-Meleque com seus homens para suplicarem ao Senhor, perguntando aos sacerdotes do templo do Senhor dos Exércitos e aos profetas: devemos lamentar e jejuar no 5º mês, como já estamos fazendo há tantos anos? Então o Senhor dos Exércitos me falou: pergunte a todo o povo e aos sacerdotes: quando vocês jejuaram no 5º e no 7º meses, durante os últimos 70 anos, foi de fato para mim que jejuaram? E quando comiam e bebiam, não era para vocês mesmos que o faziam?
Não são essas as palavras do Senhor proclamadas pelos antigos profetas, quando Jerusalém e as cidades ao seu redor estavam em paz e prosperavam, e o Neguebe e a Cefalá eram habitados? E a palavra do Senhor veio novamente a Zacarias. Assim diz o Senhor dos Exércitos: administrem a verdadeira justiça, mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros. Não oprimam a viúva e o órfão, nem o estrangeiro necessitado, nem tramem maldades uns contra os outros. Mas eles se recusaram a dar atenção. Teimosamente viraram as costas e taparam os ouvidos, endureceram o coração e não ouviram a lei e as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha falado pelo seu espírito por meio dos antigos profetas. Por isso o Senhor dos Exércitos irou-se muito. Quando eu os chamei, não me deram ouvidos. Por isso, quando eles me chamarem, também não os ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os espalhei como um vendaval entre as nações que eles nem conhecem. A terra que deixaram para trás ficou tão destruída que ninguém podia atravessá-la. Foi assim que transformaram a terrível aprazível em ruínas, a terra aprazível em ruínas. Aí vem Zacarias 8, a bênção do Senhor para Jerusalém. Mais uma vez veio a minha palavra do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: tenho muito ciúme de Sião. Estou me consumindo de ciúmes por ela. Assim diz o Senhor: estou voltando para Sião e habitarei em Jerusalém. Então Jerusalém será chamada Cidade da Verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos será chamado Monte Sagrado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: homens e mulheres de idade avançada voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, cada um com sua bengala por causa da idade. As ruas da cidade ficarão cheias de meninos e meninas brincando. Mesmo que isso pareça impossível para o remanescente deste povo naquela época, será impossível para mim, declara o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: salvarei meu povo dos países do Oriente e do Ocidente. Eu os trarei de volta para que habitem em Jerusalém. Serão meu povo e eu serei o Deus deles, com fidelidade e justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vocês que estão ouvindo hoje estas palavras, já proferidas pelos profetas, quando foram lançados os alicerces do templo do Senhor dos Exércitos, fortaleçam as mãos para que o templo seja construído. Pois antes daquele tempo não havia salários para os homens nem para os animais. Ninguém podia tratar de seus negócios com segurança por causa de seus adversários, porque eu tinha posto cada um contra o seu próximo. Mas agora não mais tratarei com o remanescente deste povo como fiz no passado, declara o Senhor dos Exércitos. Haverá uma rica semeadura. A videira dará seu fruto, a terra produzirá suas colheitas e o céu derramará o orvalho. E darei todas essas coisas como uma herança ao remanescente deste povo. Assim como vocês foram uma maldição para as nações, ó Judá e Israel, também os salvarei, e vocês serão uma bênção. Não tenham medo, antes sejam fortes. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Assim como eu havia decidido castigar vocês sem compaixão quando seus antepassados me enfureceram, diz o Senhor dos Exércitos. Também agora decidi fazer de novo o bem a Jerusalém e a Judá. Não tenham medo, eis o que devem fazer. Falem somente a verdade uns com os outros e julguem retamente em seus tribunais. Não planejem no íntimo mal contra o seu próximo e não queiram jurar com falsidade, porque eu odeio todas essas coisas, declara o Senhor. Mais uma vez veio a minha palavra do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Os jejuns do quarto mês, bem como os do quinto, do sétimo e do 10º mês, serão ocasiões alegres e cheias de júbilo, festas felizes para o povo de Judá. Por isso, amem a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Povos e habitantes de muitas cidades ainda virão. E os habitantes de uma cidade irão a outra e dirão: vamos logo suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu mesmo já estou indo. E muitos povos e nações poderosas virão buscar o Senhor dos Exércitos em Jerusalém e suplicar o seu favor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naqueles dias, 10 homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e dirão: nós vamos com você porque ouvimos dizer que Deus está com o seu povo. Ah, que lindo. É isso, minha gente.
Muito obrigada pelo carinho, pela companhia, de me ouvir. Curte, deixa comentário para responder, que eu amo responder os comentários. Compartilha com quem você acha importante ouvir a palavra. E fica com Deus. Tenha uma quinta-feira abençoada.